Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer pela presença e participação de cada um de vocês nessa manhã e em todos os dias da semana, seja presencialmente ou pela transmissão simultânea. Em nome de cada membro do Centro Acadêmico, quero agradecer a cada uma das professoras e professores que abraçaram essa semana. Agradecer a professora Cristina por todo o apoio, a diretoria, nas pessoas dos professores Peter e Fabiana, agradecer a todo e toda a funcionária do SAAD e do NPJ, a Elisete, ao Renato e ao Sandro, pessoas sem as quais nós não teríamos feito essa semana. Agradecer a você, Éder, que tanto nos ajudou. Hoje se encerra a 60ª Semana Jurídica de nossa faculdade, e arrisco dizer, com a certeza de acertar, que sempre carregarei comigo a lembrança desses dias em forma de saudade. Saudade de ver uma ideia, deixando o sonho para morar na realidade. A banda, chamada Inquérito aqui de Campinas, tem uma música chamada Sonhos, que diz: toda a realidade antes é sonhada. Foi com este espírito que essa semana nasceu. Mas, sobretudo, foi com este mesmo espírito que essa semana foi um convite para reflexão, para que refletamos hoje o que queremos do nosso amanhã. O nome escolhido não foi à toa. Em dias nos quais a intolerância é cotidiana, dialogar é imperativo. O silêncio, mais do que nunca, é um grito do que queremos. Vivemos aqueles tempos em que lutar por direitos, não benefícios, não é uma opção, é dever. É dever de todos. Engana-se quem acredita que em certas coisas não se discutem e que o futuro a gente deixa para o acaso. Como dizia Pontes de Miranda, tão conhecido por nós, um dos grandes enganos da inteligência humana é crer na unilateralidade do verdadeiro. De 3 indivíduos que discutem, todos os 3 podem ter razão. Nesta semana, acima de tudo, falamos sobre a necessidade de construir um mundo mais plural, mais justo e mais tolerante. Minha avó, se me permite contar, uma vez me disse que a mãe dela, minha bisavó, sempre lhe dizia que seus filhos, seus 14 filhos, eram como os dedos de uma mão, diferentes em sua singularidade, mas essenciais quando conjugados na primeira pessoa do plural. Que levemos conosco ao menos uma pequena parcela do que cada ser humano que esteve nesse palco nessa semana e dividiu um pouco de sua alma com cada um de nós. Lembremos do que disse Camila, do que disse Rosa, Edson, Tiago, Clodoaldo, Patrícia, Lindner e Carlos. Cada um sobre seu tema, cada um com sua sensibilidade. Lembremos da mesma forma o que ouviremos agora pela manhã com Hélio e à noite com André. Que essa semana possa ter ouvido os anseios de nossos dias, que possa ter tido a sensibilidade de tocar ao menos uma vez em cada um de vocês, ter feito você pensar, refletir sobre o seu papel neste mundo. Somos, sem sombra de dúvidas, uma geração que quer construir um direito que seja amigo da diferença. Para tanto, lembremos sempre do que dizia Leminski: isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Que esta seja a nossa razão. Afinal, se não formos e lutarmos para sermos exatamente aquilo que somos, estamos nessa vida para quê? Que essa semana tenha sido para vocês tão extraordinária quanto foi para nós. Obrigado. Convido agora para compor a mesa o professor Peter, nosso diretor pesquisador, o Dr. Hélio e nosso aluno Tiago Vilar. Obrigado. Bom dia, pessoal, colegas. Bom dia a todas e a todos. Vim aqui representar o Centro Acadêmico 16 de Abril. Queria dizer rapidamente que é uma honra receber aqui o professor Hélio.
nós vamos falar sobre reforma política eleitoral. Queria dizer rapidamente que o professor Hélio Silveira advoga há quase 20 anos na área do direito eleitoral e direito público. Foi coordenador do curso de Direito Eleitoral da Sociedade Brasileira de Direito Público entre 2008 e 2014. Foi um dos idealizadores do Núcleo de Direito Político Eleitoral da OAB de São Paulo e que depois transformou-se em Comissão de Direito Político Eleitoral, Comissão de Reforma Política. Atualmente, é membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e membro do Conselho da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, vinculado ao TRE de São Paulo. Conversamos rapidamente lá fora, ele me contou da sua experiência também no campo da faculdade, centro acadêmico, foi presidente também, no 11 de agosto. É uma pessoa que tem muita experiência na área e ele vai contar um pouco para vocês a trajetória dele. Queria passar a palavra agora ao mestre Peter. Por favor, professor. Bom dia a todos. Queria, na sequência da fala do Luiz Paulo, dar os parabéns ao Centro Acadêmico 16 de Abril pela organização da Semana Jurídica. Foi uma conquista de todos, né? O Centro Acadêmico aí encabeçando a nossa comissão organizadora. Pela direção da faculdade também queria parabenizar a professora Cristina Hoffmann, que coordenou a comissão organizadora. Então, parabéns a todos. Queria dizer aqui que é uma honra ter o Dr. Hélio Silveira conosco, aqui na nossa Faculdade de Direito da PUC Campinas, e dizer que o Dr. Hélio é um exemplo de advogado, um homem ético, profissionalmente muito competente e que trata o advogado como um colega. Sabemos aqui que muitos irão advogar, e é importante a gente ter bons advogados como exemplo, né? Pautado pela ética, como o Dr. Hélio, aquele advogado que trata o colega não como um rival, né? Sempre com respeito, sempre com educação. Eu tive uma advocacia ativa no direito eleitoral e o Dr. Hélio, sem me conhecer, a gente teve um contato muito rápido, acho que uma vez, num evento no TRE de São Paulo, e ficamos mantendo contato por telefone e sempre me ajudando, e eu sou muito grato, viu, doutor Hélio, de coração mesmo. É um exemplo de advogado e uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Aproveitando a oportunidade, nós iremos oferecer, no ano que vem, pela primeira vez, a disciplina de Direito Eleitoral, na nossa reformulação do projeto pedagógico, que chega no semestre que vem, no 10º período, para os alunos que optarem pela área de ênfase Direito do Estado. É uma conquista da nossa faculdade, um diferencial, acredito, viu, doutor Hélio? Considerando aí as faculdades do Brasil, poucas têm essa disciplina no currículo. Então, bom dia a todos e passo a palavra ao nosso palestrante, doutor Hélio Silveira. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelas palavras. É uma honra estar aqui ao lado do professor, diretor da faculdade, professor Peter, e Tiago e de todos os nossos organizadores desse evento. Agradeço muito a lembrança do meu nome. Eu quero dizer que eu não sou um professor. Eu sou só um advogado, né? E estou há 20 anos nessa dureza que é ser advogado. Então, Roberto Lira Filho tem um livro muito antigo, clássico, que diz: formei-me advogado, e agora? Agora que começam os desafios, né? A vida pela frente para milhões de coisas, né, que possam acontecer. Eu me sinto um pouco frustrado de estar aqui. Eu aceitei o convite de participar e me sinto um pouco frustrado, porque é uma grande honra, mas me sinto um pouco frustrado porque gostaria de ter vindo aqui, estar aqui com vocês todos nessa manhã do dia 29 de setembro de 2017, com os resultados do Congresso Nacional sobre a reforma eleitoral para o próximo período.
mas a frustração é que elas não existem. O Congresso Nacional não fez a reforma. Fez uma reforma tímida, uma reforma ainda em andamento e sob crise. Quer dizer, é capaz que hoje tenhamos votação e semana que vem correndo, porque, veja, o artigo 16 da Constituição Federal, é muito importante a gente ter esse artigo em mente, ele vai dizer do princípio da anualidade para a reforma eleitoral. As leis devem estar aprovadas um ano antes do pleito. O pleito do ano que vem é mais ou menos, se eu não me engano, dia 7 de outubro de 2018. É o primeiro turno, o primeiro domingo de outubro. Então, até dia 7 de outubro de 2016, 17, a lei deve estar aprovada, sancionada pelo presidente da República. E até agora, hoje é dia 29 de setembro, e nós não temos ainda alguma coisa efetiva. Temos algumas discussões sobre coligações, cláusula de barreira, cláusula de desempenho e talvez a forma de financiamento, que também ainda não está clara. Então são os três elementos que nós estamos falando do que é possível a reforma. Eu queria começar com vocês aqui, me permitam chamar de vocês todos nessa assistência, para distinguir duas coisas que eu considero importante para a gente ter claro. O que é reforma eleitoral e o que é reforma política, né? Ou ao contrário, o que é reforma política e o que é reforma eleitoral. A reforma política, eu penso que ela tem uma densidade maior do que a reforma eleitoral. A reforma política pode dizer do nosso sistema, se nós continuaremos no modelo presidencialista ou seremos parlamentaristas, né? Se nós vamos ter, de que forma que vai se dar as eleições, se ela vai ser majoritária ou proporcional, né? Então, ela tem uma densidade maior, a reforma política. Inclusive, no projeto original de reforma política, havia até a deliberação, até a proposta de uma emenda constitucional para fixar o mandato de presidente, de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser até aos 75 anos, como é hoje, né, que fosse por mandato, né, 10 anos de mandato para o ministro. Mas isso já foi derrubado. Então, a reforma política, ela se destina a discutir de forma mais ampla o funcionamento do nosso sistema governamental. E sempre se fala em reforma política. No Brasil, nós tivemos muitas reformas políticas, né? A reforma política é um anseio que não termina, é um projeto que não termina, porque a democracia não termina, né? É sempre um processo em continuidade. Nós temos aí eu gosto muito de um ensaio do professor Norberto Bobbio, um jurista italiano, que certamente vocês já se defrontaram com o Bobbio, em que ele diz que fazer a democracia é como construir uma catedral. Ela leva 200 anos, ela nunca termina, né? Não há uma catedral terminada, né? Então, é um processo, é sempre um processo, sempre estamos em amadurecimento. O Brasil já fez inúmeras reformas políticas, inúmeras, né? Tivemos vários sistemas, experimentamos várias coisas, inclusive voto distrital, né? Inclusive parlamentarismo, inclusive outras fórmulas. E nunca terminamos, né? Tem ensaios publicados por Campos Salles, por exemplo, em biblioteca, você vai encontrar reforma política, e por aí vai, né? Muitos estudiosos. O movimento dos tenentes em 24, e que vai redundar na criação da justiça eleitoral, ele tinha uma das suas principais bandeiras a reforma política. Então, a revolução, o movimento militar, que eu chamo de golpe militar de 64, ele propugnava também uma reforma política. Então, reforma política é algo ansiado e nunca terminado. Por isso que eu acho que o Congresso Nacional erra profundamente quando ele se propõe a fazer uma reforma política em curto espaço de tempo. E disse isso, tive a oportunidade no evento da Procuradoria Regional da República, que nós fizemos um evento em São Paulo com a OAB, eu tive a oportunidade de falar isso aos deputados. E a minha proposta era o seguinte: ao invés de ser uma comissão especial, uma comissão temporária do Congresso Nacional, ela deve ser uma comissão permanente. A Comissão de Reforma Política, ela deve estar sempre em funcionamento e deve captar os anseios da população para que se transforme em projetos de longo prazo.
E eles não devem ser aplicados para a próxima legislatura, para a próxima eleição. Ele tem que ser pensado por um período de 10 anos. Né? Nós estamos efetivamente em 2017, 2018. Como nós vamos querer o Brasil daqui a 20 anos? Que planejamento do ponto de vista político e de amadurecimento das instituições democráticas nós imaginamos para o nosso país? Hoje, eu estava, inclusive, ouvindo aqui o discurso inicial, e a preocupação é o seguinte: que direito que nós queremos? Nós somos um direito que queremos mais participação, né? É um direito da diversidade, é um direito da maior representação. Então, é um anseio que buscamos a todo instante, e isso tem que ser debatido com seriedade pelo Congresso Nacional. Não com a faca no pescoço ou na iminência da prisão de um parlamentar, né? Mas deve ser colocado como uma preocupação para o futuro. Daqui a 5 anos, nós vamos implementar um sistema de financiamento tal. Daqui a 10 anos, nós vamos tentar o distrital misto. Ou daqui, vamos fazer as experiências, vamos imaginar, né? Vamos criar, né? Vamos debater. Hoje, inclusive, nós temos uma democracia que passa por uma crise profunda. Nós temos uma democracia que... Eu acho até que essa crise que nós vivenciamos, nós precisamos de mais democracia. Eu colocaria, se tivesse a possibilidade, tivesse o comando de alguma coisa, eu diria o seguinte: eu faria eleição ano a ano. E não é por conta de interesse profissional, né? O advogado eleitoral quer eleição ano a ano. Mas eu faria consultas à população ano a ano. Eu usaria mais o instrumento do plebiscito, do referendo, que é previsto na Constituição, e é pouquíssimo usado. Tem poucas experiências sobre plebiscito e referendo. Nos Estados Unidos, qualquer eleição, o cidadão responde a um caderno, né? São questionários sobre perguntas das mais variadas. Se a avenida vai mudar de mão ou não, o que eu acho da questão da maconha, o que eu acho sobre aborto, etc. Né? Então, a população é consultada efetivamente sobre diversos temas. Né? E aqui não. Aqui nós ficamos alheios ao processo político de uma forma geral. Então, a primeira que eu queria dizer: reforma política, ela é de maior densidade, ela tem uma importância maior e ela deveria ser tratada pelo Congresso Nacional com a maior seriedade, através de uma comissão permanente e transmitir à população a preocupação de que é uma reforma que nunca vai terminar. O dia que terminar, terminou a democracia. Reforma política é algo que nós estamos sempre aprimorando e avançando e imaginando que possa ser o futuro, né? E ela não deve ser pensada para o imediato. Ela deve ser pensada com o maior vagar, de 5 a 10 anos, para que eu possa imaginar e debater e convencer a sociedade da importância do tema. Reforma eleitoral. Reforma eleitoral, ela é a reforma das regras que vão dirigir um pleito. Ela é talvez uma reforma mais simples e não deveria existir com tantas reformas eleitorais como existem no Brasil. Nós estamos completando agora 20 anos da Lei 9.504 de 97. Essa lei é muito importante para nós, a Lei 9.504 de 97, porque ela foi feita em 1997 e ela foi um longo debate no Congresso Nacional, com a participação ampla da sociedade, para que tivéssemos uma lei definitiva para regular as eleições. Por quê? Quando nós reconquistamos a democracia no Brasil, a partir da Constituição de 88, que vai completar o seu 30º aniversário nesse próximo ano, nós tínhamos leis, as eleições foram sendo retomadas pouco a pouco pelo Brasil. Eleições nas cidades de segurança nacional, eleições na capital do Estado e eleição presidencial só em 89. Né? Então, não havia essa liberdade de eleições. Havia até as eleições municipais, mas para governo de São Paulo, para a prefeitura da cidade de São Paulo, as capitais de estados e algumas cidades que eram consideradas zonas de segurança nacional, como, por exemplo, Santos, não era permitido ter eleição municipal e o prefeito era indicado pelo governador, pela Assembleia Legislativa. Muito bem. A partir da Constituição de 88, com a retomada do processo eleitoral, foi se criando para cada eleição uma norma eleitoral, sujeita a casuísmos. Então, por exemplo, para a eleição de 85, eu crio uma regra.
Para a eleição de 88, eu crio outra regra. Para a eleição de 89, eu crio outra regra. Para a eleição de 90, eu vou modificar a regra. E aí permite ao Congresso fazer ajustes para falar assim, venceu a oposição, venceu a situação, venceu isso, venceu aquilo. O que estava errado? Então eu permito cenas externas na propaganda, que são as cenas ao ar livre na propaganda, nessa eleição, e na outra não. Eu permito financiamento de determinada maneira nessa eleição, porque eu sei que determinado partido pode ganhar com esse financiamento, e na outra não. Eu permito um sistema de determinado modo, de forma a ajustar o resultado eleitoral. Então, em 97, o Congresso Nacional falou, não, basta, vamos fazer uma reforma eleitoral que seja suficiente, que seja uma regra daqui para frente, porque isso vai permitir o amadurecimento da população, permite a compreensão da regra eleitoral, permite que a população, com eleições periódicas, ela se apodera do processo eleitoral, conhece o processo eleitoral, consegue fiscalizar, consegue exercer melhor a sua cidadania, porque ela é de todos conhecida. Muito bem. Mas aí fizemos a lei 9.504 de 97, mas ela não resistiu aos anos que foram se passando, aos anos de crise. Então, todos os anos, ela foi sendo objeto, a toda véspera de eleição, ela foi sendo objeto de reformas. E eu chamo essa de reformas em tempo de crise, reformas em tempo de emergência, porque eleição de 97, o que nós tínhamos em 97 que era inédito no Brasil? A possibilidade de reeleição aos cargos do Poder Executivo. O Brasil não tinha essa tradição de reeleição e o uso da máquina daí decorrente. Então, a lei, em 97, não trouxe instrumentos suficientes para, digamos assim, como um termo que os processualistas gostam, para dar efetividade à norma. Então, eu precisava ter elementos de maior força, eu poderia caçar alguém por força da lei eleitoral. Então, se emendou a lei de 97 para a eleição de 2000, para inserir a compra de votos como punição e também a cassação por abuso, por uso da máquina. Porque em 98 nós tivemos a primeira eleição com reeleição no Brasil, e o uso da máquina foi tremendo e a lei não previa cassações para controlar esse uso da máquina. Então, na emergência, na reforma de emergência, em 2000, se inseriu alguns dispositivos. Bom, a crise continuou. Chegamos em 2002, 2004, estoura aquela situação do mensalão. Quem se lembra da questão do mensalão no Brasil? E o mensalão obrigou mais uma reforma eleitoral. Então, se limitou, a partir da eleição de 2006, a propaganda eleitoral. Não sei se vocês já eram eleitores daquela época, mas antes era permitido uma série a distribuição de brindes de forma de propaganda eleitoral. Vocês vão fazer boné, camiseta, caneta, enfim, porta-título, e dava como brinde, como promocional, as campanhas. Isso se imaginou que estava desvirtuando o processo eleitoral, estava encarecendo o sistema, também os outdoors de candidatos. Então, era preciso reduzir os custos. Havia também showmícios. Então, contratava Chitãozinho e Chororó para animar um comício eleitoral, e aí aquilo era chamado de showmício. Tudo isso foi proibido a partir de 2016 como uma resposta a uma crise decorrente da crise do mensalão. Não foi suficiente. Novas crises surgiram. Agora nós temos a crise do petrolão. E na crise do petrolão, você precisa fazer alguma reforma. Nesse meio tempo, é preciso dizer também o seguinte, nós sofremos com o ativismo judicial. O Poder Judiciário, quando o Congresso Nacional decide não mexer em algum tema, o Supremo Tribunal Federal entra sem temor, e cria uma barbaridade no nosso sistema. Hoje em dia, vocês têm ideia, mais ou menos, de quantos partidos políticos nós temos no Brasil? 30, 40, e há tantos outros surgindo por aí, pedidos de registro. Isso eu atribuo em uma situação de emergência, que foi
a primeira década do nosso século, né, do século XXI, também é o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal revogou, declarou inconstitucional uma norma prevista, que foi trazida na Lei 9.096, de 95, que previa a cláusula de desempenho para os partidos políticos, na faixa de 5%. Se um partido não tivesse 5% de apoiamento nas eleições, ele perdia o seu funcionamento no Congresso Nacional. Então, isso foi uma regra aprovada pelos próprios congressistas, né? Num debate intenso, mas que conseguiu essa aprovação. E ela seria aplicada só dali a 10 anos. Ela entraria em vigor em 2005. E o que fez o Supremo Tribunal Federal em 2005? Declarou essa norma inconstitucional, porque ela afetava o direito de participação política, enfim. E aí, voto do ministro Marco Aurélio tirou a cláusula de desempenho, que é observada em muitos países, para não permitir justamente a fragmentação do quadro partidário que nós vivenciamos hoje. Hoje o Congresso Nacional, ao invés de estar representado por 7 partidos, está representado por 20 partidos políticos, 25 partidos políticos. Quer dizer, fica praticamente ingovernável um sistema em que você precisa ter, para formar um gabinete, 25 ministérios, no mínimo, para poder ter uma base parlamentar, para poder aprovar seus projetos. Essa fragmentação, eu atribuo a responsabilidade integral ao Supremo Tribunal Federal, que foi, de uma maneira até irresponsável, em derrubar essa norma. Mas o Supremo Tribunal Federal não fez só isso. Ele, no seu ativismo judicial, ele criou uma regra que inexistia no nosso ordenamento eleitoral, que é uma regra da fidelidade partidária. Nem era uma coisa muito boa. O candidato se elegia por um partido e mudava para outro, né, professor Peter? Então, ele se elegia e isso era certamente uma disfunção, não era algo correto, mas ele mudava de partido. Bom, para corrigir isso, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral disciplinaram a questão da fidelidade partidária. A fidelidade partidária dizendo o seguinte: o candidato, o eleito que mudar de partido, perde o mandato. Ok? Muito bem. E, posteriormente a essa determinação, ele vai criar uma exceção, que é a seguinte: ele vai dizer, se o candidato que foi eleito por um partido sair desse partido para um partido novo, ele não perde o mandato. Então você derrubou a cláusula de barreira e permitiu e incentivou, vamos dizer o seguinte, que se criassem partidos novos, para que fosse uma válvula de escape para quem estava insatisfeito na sua agremiação. Esse foi uma combinação que detonou o sistema partidário brasileiro. E isso é fruto do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. O risco que se corre com essas medidas, né? Não pensadas, não debatidas. Agora o Congresso Nacional, num grande trabalho de debate, de insistência e tal, está conseguindo restabelecer alguma cláusula de barreira em níveis pequenos, 1,2, se eu não me engano, previsto para a eleição de 2020, aí vai não crescendo até 2024, para tentar reduzir o número de partidos políticos, porque não é possível uma democracia, ainda que com nossas dimensões, ter tantos partidos políticos em funcionamento no Congresso Nacional. Isso não significa que os partidos políticos estarão proibidos de existir. O partido do corintiano, ele vai poder continuar existindo, mas ele não vai ter representação no Congresso Nacional, tá certo? Ele vai ter que conquistar apoiamento, e certamente os corintianos têm torcida para isso, né? Embora não seja minha, o meu time, mas eles têm torcida para isso, para conseguir o apoiamento mínimo para ter representação no Congresso Nacional. Mas não é possível hoje, da forma como não ter nenhuma base, né? Então, a reforma, voltando, a reforma eleitoral, ela é algo mais breve, feito de maneira a responder os anseios, e eu defendo a ideia de que ela não deveria ser usado com esse expediente assim, à larga, como nós usamos, né? De tão cotidianamente, sempre mudando as regras eleitorais. Isso não faz bem para a democracia.
Dos temas em debate na reforma eleitoral, há diversos, né? E o que mais chama a atenção, o que mais nos preocupa, é a questão do financiamento eleitoral. E aí voltamos à questão do ativismo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como resposta aos escândalos do Mensalão e do Petrolão, vocês sabem, proibiu em 2015, né, finalmente foi concluído um julgamento em 2015, proibindo a contribuição de pessoas jurídicas privadas para as campanhas eleitorais. A partir, então, de 2015, era inconstitucional a doação de pessoa jurídica privada para as campanhas. Aí eu quero remontar para vocês o que aconteceu na eleição do Collor de Mello, né? Não sei se vocês... Em 1990, em 1989, foi eleito o primeiro presidente da República depois da ditadura militar, né? Primeira eleição direta que a população participou. Nessa eleição, era absolutamente proibida a doação de pessoas jurídicas, né? As empresas não podiam doar para as campanhas políticas. Era proibido a doação. E surge, nesse cenário, uma figura chamada PC Farias, né? Não sei se já ouviu falar em PC Farias. O tesoureiro da campanha. Esse PC Farias era um cidadãozinho carequinha, de bigode, baixinho, um tipo bem peculiar, né? E ele recolheu dinheiro em apoio ao Collor de Mello por todas as empresas, grandes empresas que vocês possam imaginar. Os maiores bancos, as maiores indústrias, todas contribuíram fortemente para a campanha do Collor de Mello, que foi, em uma disputa acirradíssima, eleito presidente da República em 1989. E ele passou a ter despesas e custos na sua manutenção, e isso gerou uma repercussão na opinião pública de quem custeava as despesas da casa da Dinda, era a residência oficial, e, enfim, despesas gerais da casa, até um Fiat Elba, né? Fiat Elba, que foi comprado e não sabia com que dinheiro, né? Muito bem. Isso virou um escândalo e o presidente acabou sendo deposto através do processo de impedimento em 1992. Né? Os congressistas falaram, bom, e a desculpa do Collor de Mello e a desculpa do PC Farias é que o dinheiro todo era sobra de campanha. Havia uma sobra imensa de campanha e que isso possibilitou essa reserva e o custeio desse material. O Congresso Nacional, o que fez? Falou, bom, nós vamos deixar o sistema mais transparente, nós precisamos jogar claro com a população, não dá para o sistema ser dessa maneira, não dá para ser caixa 2, vamos colocar a luz aqui, vamos deixar esse processo o mais transparente possível. E passou a admitir, a partir de 94, que foi a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, a doação de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais. Então as pessoas jurídicas passaram a contribuir. A Justiça Eleitoral passou 15 anos, 16 anos, aprimorando o sistema de controle das doações. Quem já teve experiência em processo eleitoral, ou doou, ou alguém participou de campanha, sabe o inferno que é na vida de um cidadão a tal prestação de contas e o controle da Justiça Eleitoral. Rigorosíssimo, né, sobre as prestações de contas. E eu digo mais, foram os técnicos do Tribunal Regional, do Tribunal Superior Eleitoral, que detectaram problemas na conta da Dilma Rousseff em 2014. Não foi ninguém, foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral que apontou as irregularidades ali. Então é um trabalho fantástico que é feito pelo pessoal de contas dos tribunais. Muito bem, aí vem as crises e se retira a possibilidade de financiamento. O Supremo vai, como o Congresso não deliberava, retirou. O Congresso até deliberou em sentido contrário. O projeto do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, previa a doação de pessoa jurídica, a continuidade da doação de pessoa jurídica. O Supremo, julgando o Maddim da Ordem dos Advogados do Brasil, proposto pela Ordem, resolve retirar do sistema as doações. E muito bem. E como que se faz eleições sem recursos? Não se faz, né? Porque uma eleição
É muito comum assistirmos aí comentaristas de televisão, a mídia, as pessoas falarem, a eleição se faz eleição. Mas como se faz eleição? Eleição gera custos de propaganda, gera custos de transporte, gera custos para eu chegar até o eleitor. Se eu sou candidato, eu preciso chegar ao eleitor. Isso existe um custo, e eu não posso esconder esse custo. Então eu reporto a situação de 94, é preciso dar transparência ao sistema. Mas ainda que não seja um financiamento privado, eu preciso estabelecer de que forma vai ser esse financiamento. Bom, se o Supremo Tribunal Federal falou que não pode o privado, então o financiamento vai ser público. Ah, mas não pode ser público, porque público também é um escândalo, vai dar dinheiro para os políticos. Né? Então, ficou uma situação em que nós temos um processo eleitoral que se avizinha sem as condições de como vai se dar o financiamento. Isso pode parecer que é uma conversa de gente louca, mas querendo dar dinheiro para político, mas isso é muito importante para a nossa democracia, porque a democracia tem um custo. A própria organização do processo eleitoral é custoso, colocar as urnas nas escolas, a distribuição de material, a convocação do eleitorado. A questão da propaganda, eu pessoalmente enxergo a propaganda eleitoral não como algo, um direito do candidato. Ele é muito mais um direito do eleitor. Porque o eleitor tem que conhecer as propostas que estão em debate na sociedade. Eu quero fazer essa inversão de raciocínio com vocês. Né? Ao invés de ser um direito do candidato, é um direito do eleitor. Eu preciso saber quem são os candidatos postos, e eu vou saber disso através de debate eleitoral e de propaganda. E aí há um outro problema que nós precisamos considerar, um outro fator, que é da máxima importância, que é como essas informações chegam na população brasileira, né? Na população mundial, de forma geral. A curadoria da informação no Brasil, ela é feita por grupos privados. E quais são os grupos privados? Mídia. Hoje em dia nós somos informados por grandes corporações econômicas. E até algumas que a gente nem dimensiona e que está em profunda transformação no mundo. Twitter, Facebook, Instagram, né? Todas essas hoje são empresas privadas e elas têm a curadoria da informação. Elas, inclusive, nas redes sociais, elas controlam as nossas redes de relacionamento através de cálculos matemáticos. Isso é da máxima importância. E, então, a propaganda eleitoral, o debate eleitoral, ele é fundamental para que possa romper um pouco esse círculo. E ele tem que ser de uma maneira acessível, e ele precisa chegar de alguma maneira à população. E eu provoco a população através da propaganda eleitoral. A população que está preocupada em pagar as contas, em ter trabalho, em futuro, se vai trabalhar no escritório, se vai prestar concurso para juiz, se vai ser promotor. Eu preciso tirar ele desse cotidiano e provocá-lo. E eu faço isso através da propaganda eleitoral. E ela tem sido, com as reformas de emergência, coartadas, elas têm sido impedidas, elas têm sido censuradas. Isso talvez seja muito grave. E para a próxima eleição, nós estamos dizendo o seguinte, é um sistema que não vai ter fonte de financiamento. E não ter fonte de financiamento significa dizer, eu vou jogar o processo eleitoral brasileiro na mão da clandestinidade. Eu vou jogar o processo eleitoral brasileiro na mão de Caixa 2 e de quem tenha dinheiro disponível para que eu possa financiar. E quem tem dinheiro em espécie disponível nesse país? Crime organizado. Ok? E igrejas de denominação, enfim, que recolhe dinheiro dos participantes do culto. Né? É isso que nós estamos dizendo, é isso que nós estamos projetando para os próximos anos no Brasil. Já na eleição passada, nós tivemos diversos candidatos que a Justiça Eleitoral não sabe o que fazer com eles, que são claramente vinculados a uma organização criminosa. E isso vem crescendo. Porque o povo vai ser a turma que terá dinheiro disponível. E nós, os comentaristas na grande mídia falam, vão dar dinheiro para os políticos, meu Deus do céu. Né? Então, e aí há esse jogo alucinado entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, então, conseguiu aprovar alguma questão do financiamento. Ele está abrindo mão, os partidos brasileiros estão abrindo mão da propaganda partidária,
que é aquela propaganda que não é eleitoral, que não é feita em ano de eleições, e que tem um custo para o contribuinte, porque implica renúncia fiscal, não renúncia fiscal, mas implica que as empresas de comunicação possam ter uma compensação pelo tempo que cedem para os partidos, na sua grade de programação. Então, esse recurso, que é uma proposta do senador Ronaldo Caiado, vai passar para as campanhas eleitorais. Nós estamos falando alguma coisa em torno de 1,7 bilhão. Ainda é insuficiente para fazer uma campanha no Brasil, porque uma campanha no Brasil, oficialmente, está em torno de 5 bilhões de reais. Né? 5 bilhões de reais. Mas vai ter que ser feito com isso. Talvez o Congresso Nacional consiga ainda aumentar a questão do fundo partidário, porque o financiamento hoje do processo político brasileiro, até a decisão do Supremo, era misto, né? Uma parte era público e outra parte privada, das doações. É verdade que se gasta muito dinheiro com marketing eleitoral, né? Esse talvez seja o maior ponto problemático na nossa reforma. De fato, marqueteiros ganharam fortunas com campanhas eleitorais, e as campanhas até foram um pouco artificiosas, né? Se criou cenários inexistentes, né? Mas isso é mais um problema de ética e de correção que possa ser trabalhado do que a proibição de financiamento puro e simples, né? Então, e também é um processo relacionado com o amadurecimento político da população. Eu tenho que compreender que eu não posso me iludir com a propaganda comercial, né? Eu sei que o McDonald's não pode vender o McLanche Feliz com o brinquedinho, né, junto, que isso é, de uma maneira alimentar, já influenciar, aquela pior propaganda para a criança, né? Então, eu preciso controlar isso. Assim como eu preciso controlar o que vai ser veiculado na televisão por um marqueteiro que vai dizer que vai fazer a fura-fila, né, que você vai ter um problema que as avenidas vão ter grandes viadutos onde passa transporte coletivo e que isso vai ser resolvido em 2 anos. Né? Isso não vai. Né? Não vai ser resolvido em 2 anos. Isso a população tem que aprender através do seu amadurecimento político. Então, a questão do financiamento, que é uma questão em aberto, ela é essencial para o futuro desse país. Ela está em aberto. Ela não tem uma decisão. O Congresso Nacional tinha que ter capacidade de fazer uma reforma constitucional para driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje o jogo, a disputa chegou a um nível de que eu preciso fazer uma emenda à Constituição para derrubar o que foi considerado inconstitucional, né? E dizer, não, é constitucional, eu regulo aqui dessa maneira. Nós chegamos a uma crise tremenda. E eu temo que, se não resolvida, nas próximas eleições, 2018, 2020, 2022, nós vamos aumentar o número de crime organizado na política. Mas é que nem o Tiririca, vai ficar pior. Vai ficar pior. Não tenham dúvida disso, vai ficar pior. Então, é essencial esse debate. É essencial o debate também sobre propaganda. Nas eleições passadas, eleições municipais de 2016, numa legislação de emergência, se reduziu o tempo de propaganda, né? Se retirou grande parte do bloco. E eu comecei a falar muita coisa bobagem aqui, os professores já vão embora, tá vendo? Mas não me levem a mal, eu estou tentando, enfim, dialogar um pouco. Mas vão dar aula, isso. Mas reduziu a questão da propaganda eleitoral, o tempo de propaganda, debate na televisão. E praticamente sumiu com o bloco e deixou as inserções. Numa situação em que o candidato não tinha fonte de financiamento, se valeu de quem conseguiu maior projeção é quem era famoso e quem tinha recurso. E quem conseguiu fazer uma campanha eficiente e sem debate, né? Então, foi uma situação de emergência na propaganda extremamente danoso, porque você viu um produto intensamente num prazo muito curto e não teve tempo de amadurecer se realmente aquele era o melhor candidato. Na capital de São Paulo, isso foi dramático. Ainda que eu possa considerar que João Dória é um grande prefeito, tem sido relativamente um bom prefeito, porque está destravando algumas discussões que eu pessoalmente julgo importante, o processo de debate da eleição dele
talvez não tenha sido mais feliz, porque foi muito curto. Era um candidato desconhecido, transformou-se fortemente em um mês. Ele era o candidato que venceu no primeiro turno. Nós não tivemos no segundo turno, não tivemos oportunidade de debater mais. Ainda que eu acredito que ele tenha feito coisas importantes. Nós vamos ter na cidade lá a questão do Parque Augusta, tem algumas questões que são sensíveis à cidade, que são importantes, que está sendo destravado. Mas esse tempo de propaganda, ele é muito curto para permitir o debate. Pessoalmente, eu acho que se o Congresso Nacional tivesse capacidade, ele devia alargar o tempo de propaganda. E eu quero dizer para vocês mais do que isso. O nosso processo eleitoral, no que toca a propaganda, ele vai sofrer uma transformação, e se preparem para isso, nos próximos anos. Porque já foi muito forte na eleição passada a questão do WhatsApp, das redes sociais em campanhas eleitorais. E a campanha eleitoral aqui, ela vai invadir esses aparelhinhos. Hoje em dia, as pesquisas indicam que esses aparelhos, essas comunicações em rede social, elas servem para dois aspectos: para reforçar a militância ou para fazer campanha negativa, né? Tem sido essas duas balizas. Ela tem pouco de propaganda, tem pouco de conquistas a outras pessoas. Não pode parecer que nós, quando estamos vinculados às redes sociais, nós estejamos conectados com o mundo inteiro. Mas não é verdade, nós estamos conectados e falamos para o nosso grupo, né? Somos muito fechados num círculo de preferências. Eles sabem identificar as nossas preferências, então eles nos fecham em círculos, né? Nós estamos confinados num círculo. Então, de alguma maneira, isso aqui também tem que ser regulado, porque hoje em dia, no que toca a propaganda em internet, ela tem sido, se vale de robôs, se vale de perfis falsos, né? Então, eu tenho informação, quem trabalha próximo a marketing político eleitoral, tem informação que um cidadão ele consegue ter 30, 40 perfis. Vocês sabiam disso? Tinham essa informação? Que uma pessoa pode ter 30, 40 perfis e comercializa esses perfis? E são perfis assim que têm alguma veracidade, né? O cidadão, eu posso ter um perfil de um militar em Duque de Caxias, aposentado, e só dou opinião, só entro para participar de discussões conservadoras. E eu vendo esse perfil para um candidato conservador, que eu quero reafirmar essa questão conservadora, pontos de vista conservadores. Ou vendo para um candidato progressista, para que esse militar reformado de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, faça uma pregação, só faça pregação conservadora, em determinado momento fala assim: não, mas agora eu mudei, eu pensei melhor, e esse candidato aqui talvez tenha... Isso tem sido difundido nesse país aqui, já é objeto de procura e de pessoas querendo contratar esse tipo de serviço, né? É uma loucura. Nos Estados Unidos, nós temos acusação de interferência de um país estrangeiro nas eleições, né? Obrigando as redes sociais a tomarem medidas. Hoje, estava vindo para cá, estava lendo o jornal, o Estado de São Paulo, ou a Folha, um dos dois, dá a notícia de que o Twitter descadastrou lá 200 mil contas vinculadas aos russos, que interferiram no processo eleitoral americano. O Facebook, que tão preocupado, tão cioso com a sua liberdade, com a sua privacidade dos usuários, teve que abrir informação ao governo americano. E nós aqui, hoje, nós não debatemos esse tema. Esse tema é na reforma política, na reforma eleitoral, do que virá, e isso aqui, a propaganda eleitoral vai migrar para esses sistemas, isso aqui está alheio, né? Nós não estamos debatendo isso, e é muito sério, né? Para que possamos, aí, de fato, se preocupar com esse tema. Então, são preocupações, são questões da máxima importância para o futuro. Financiamento, propaganda, nós precisamos aumentar esse tempo de propaganda na televisão. A televisão ainda hoje, apesar da importância crescente das redes sociais e dos smartphones, a propaganda na televisão ainda é um fator de formação da informação política no Brasil. Ainda é. As pessoas vão procurar os seus candidatos através dos blocos e do que está rolando na televisão, por incrível que possa parecer, mas ele ainda é a porta, porque grande parte da população tem uma baixa cultura política, tem uma baixa informação.
Isso é dramático para o nosso país, né? Não há uma cultura política, não há um debate político. Isso, a população não tem... lê pouco jornal, e a televisão ainda é esse fator de difusão, televisão e rádio, né? Ainda é um fator de difusão e de informação política importante e que não pode ser preterido pelo debate político e pelas campanhas eleitorais. Então, é da maior importância a vinda a recuperação na reforma eleitoral um pouco desse tempo, né, que foi suprimido nas eleições passadas. As eleições de 2018, nós não vamos ter uma grande reforma política, ela vai ser uma continuidade. Não está resolvida a questão do financiamento, não está resolvida a questão da propaganda, talvez a cláusula de barreira para 2020, então nós estamos adiando algo importante para frente. Está adiado, e nós não sabemos qual vai ser o resultado disso. Disse para vocês uma questão importante que talvez também seja decidida, e isso também só para 2020, que o Congresso decidiu ontem, é a questão das coligações partidárias, né? A partir de 2020 vão estar proibidas as coligações e também as federações, né? Então, isso é uma preocupação do Congresso, atinente com o restabelecimento da cláusula de barreira, para que se possa suprimir um número excessivo, de alguma medida para controlar o número excessivo de partidos políticos, né? Que mais que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Um debate que está muito forte, crescendo, e que talvez o Supremo Tribunal Federal venha a decidir. É um debate que se deu nas últimas semanas, especialmente por uma decisão de um juiz, acho que em Goiás, que vai permitir a candidatura avulsa, né? Hoje, vocês sabem que, por força da nossa Constituição, para ser candidato a um cargo eletivo, eu preciso estar filiado a um partido político e, pela regra atual da legislação, 6 meses antes do pleito. Em março de 2018, se eu pretendo ser candidato a algum cargo eletivo, eu preciso estar afiliado a um partido político e preciso ser escolhido por esse partido político. O Supremo Tribunal Federal, de novo com o seu ativismo, está debatendo a questão da possibilidade de candidaturas avulsas, né? E diz que, em respeito ao Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, nós teríamos que não proibir candidaturas para quem não tivesse filiação partidária. É um debate intenso, o Supremo Tribunal Federal vai debater essa questão. Eu tenho uma posição, em princípio, contrária à questão da candidatura avulsa, mas tenho sido convencido que, diante da situação dos partidos políticos, da sua falta de renovação, do seu excesso de burocracia, do seu envelhecimento dos quadros partidários, da corrupção que se dá, não seria má ideia a possibilidade de candidaturas avulsas, colocados em uma lista cívica de cidadão que tem um mínimo de apoiamento popular. Então, um grupo de pessoas subscrevem aquela candidatura, o cidadão se apresenta e sai como candidato. Nós estamos, pessoalmente, no meu escritório, nós estamos atendendo aqui a uma chamada bancada ativista, que reúne várias entidades da sociedade civil que defendem a questão da lista cívica, que defendem a questão da candidatura avulsa, como forma, porque querem militar na política, são jovens, querem militar na política e encontram os partidos políticos com as portas fechadas. Nós temos uma sociedade em transformação, plural, cada vez mais dinâmica, que quer participar da política e não consegue. E talvez a candidatura avulsa, eu começo a sair daquele conservadorismo de achar, não, a Constituição assim estabelece, e começo a pensar que talvez fosse boa medida. Mas longe de mim imaginar que possa ser um processo simples, que não precisa ter um amplo debate, dentro de um contexto de reforma política, de se imaginar a possibilidade de candidaturas avulsas. Na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, Procuradoria da República, fizemos um debate, dele participaram uma mesa especialmente que pedia mais diversidade na política. Então participaram, há uma advogada, inclusive, em São Paulo, que conseguiu o nome social, é transexual, conseguiu o nome social, quer ser candidata, ainda não está se resolvendo isso no âmbito da justiça eleitoral, mas clama por maior participação de políticas
transgênero, né? População negra quer participar com mais efetividade das campanhas eleitorais. Nós temos poucas mulheres, temos poucos negros, e mulheres negras na política muito menos, né? O número quase não existe, praticamente é o traço, assim, em termos percentuais. Reclamam também maior participação. Mulheres, né, especialmente mulheres na política, reclamam uma participação mais efetiva, a Procuradoria Eleitoral, inclusive, tem entrado com medidas, porque hoje, para você registrar uma chapa de candidatos, você precisa registrar proporcionais, você precisa registrar 70% de homens, 30% de mulheres. Pode ser 70% de mulheres, 30% de homem, mas tem que ter esse gênero, né, essa cota de gêneros lá estabelecida. O que os partidos têm feito? Eles têm colocado candidaturas fakes, né, candidaturas falsas. Eles até registram as mulheres, mas elas não fazem campanha para elas próprias. Então, são candidatas que saem, candidatas, registram como candidatas, mas fazem campanha para políticos. E elas têm a coisa terrível de que elas não têm o próprio voto. Elas não votam nela mesma. E então isso começou a se caracterizar como uma fraude, né? E a Procuradoria ingressou com medidas para proibir esse tipo de situação, né? A candidata não teve o voto dela própria, o marido não votou, o pai não votou, a mãe não votou, ninguém votou nela, né? Ela, na verdade, ela fez campanha, até em redes sociais, está provado em alguns casos, para o outro candidato, mas ela só cumpriu a formalidade. Então isso não está atingindo o desejo de ter maior participação de mulheres na política. Então isso tudo demonstra que há uma sociedade pulsante, vibrante, querendo ocupar a política, né, diversa, e ela é de alguma maneira proibida. E nesse contexto surge a ideia das candidaturas avulsas, listas cívicas, um empurrão no processo eleitoral. Eu não sei como isso vai se dar também com a questão da cláusula de barreiras, né? Como que vai se estabelecer essa situação. Mas é um debate que nós vamos ter que fazer em algum instante. O Congresso Nacional vai ter que ter a humildade, o Supremo Tribunal Federal vai ter que debater também essa questão da população, através de audiências públicas, através de amigos da corte, todo mundo tem que dar a sua opinião. Mas isso aponta a necessidade de um Brasil em transformação e querendo discutir política e querendo melhorar as coisas da política. Isso tem acontecido e nós temos presenciado esse tipo de situações. Então, a candidatura avulsa, ela se mostra de uma maneira muito importante. Um outro tema em debate é a questão da votação. E eu queria até concluir aqui a minha intervenção, que já está alongada, mas a questão sobre a forma de votação. Tem se debatido aqui muito no Brasil a questão da eleição proporcional, eleição majoritária, voto distrital misto, voto distrital e até uma aberração que foi retirada, que é o distritão, né? Que o distritão ia ser algo... o que significaria o distritão? Vamos começar com essa figura. São Paulo tem direito a eleger 70 deputados federais, pela regra constitucional. Nós elegemos 70 deputados federais. E hoje se obedece a uma regra de quociente eleitoral, distribuído pelas cadeiras. É um cálculo matemático sofisticado, em que todos os votos são atribuídos às cadeiras, se calcula, se é dividido o número de comparecimento pelo número de cadeiras, forma-se o quociente eleitoral, e esse vai proporcionalmente atribuindo votos às determinadas agremiações que participaram do processo eleitoral. Ok? O distritão seria uma espécie de voto majoritário na eleição proporcional, na eleição para deputados. Seriam eleitos os 70 mais votados no Estado, independente de partido político. Então, o candidato que isso implicaria muito dinheiro, seria praticamente uma campanha, e terra de ninguém. O partido passa a ser algo desnecessário. Basta eu ser escolhido e me elejo, né? Se eu tiver dinheiro, voto e vamos lá. Os 70 mais votados ocupariam as cadeiras. Eu sou um defensor do voto proporcional da forma que nós temos hoje. Puxa, mas você
é a favor da eleição do Tiririca, e o Tiririca elege mais 2 deputados, 3 deputados ali? É um sistema que tem se mostrado... Até porque eu acho que o Tiririca não é um mau deputado. Pelo contrário, ele não está em qualquer lista de qualquer empreiteira, ele comparece sessões, ele é presente, ele tem iniciativa, ele só é muito discriminado, mas é um representante do povo brasileiro, né? Tem sido um bom deputado, né? Não tem desonrado o voto até agora. Outros têm lá o nome em lista, suspeitas. Não é o caso do Tiririca. E o voto proporcional, ele é um voto que contempla, primeiro, ele é indicado pelas Nações Unidas como a melhor forma de votação, né? Inclusive em países em desenvolvimento, seja na África, é um modelo que deve ser seguido, diz a ONU. Segundo, ele não desperdiça votos. Então, se eu votei em determinado candidato de um partido e esse candidato não foi eleito, o voto não foi desprezado. Porque o voto, ainda que o candidato da minha preferência não tenha sido eleito, ele é agregado, ele é somado ao partido político de preferência, né? E ele contempla, num cálculo de proporção, as minorias, porque ele não vai dar todas as cadeiras ao vencedor. Ele vai ter essa distribuição proporcional e ele vai trazer, de alguma maneira, aqueles com menor representação para o sistema. Então, ele não despreza, no voto majoritário, eu já desprezo de pronto metade da votação. Se eu eleger alguém com 41 contra 49, os 49 perderam o voto. Ele não é aproveitado esse voto, numa circunscrição. E ninguém me garante que uma eleição majoritária seja mais barata do que a eleição proporcional, porque são disputas localizadas em distritos. E a questão dos distritos no voto distrital, ela é altamente complicada. Nos Estados Unidos tem um problema do desenho dos distritos que desviam de casas. Se eu sei que aquela casa tem um cidadão que é progressista, que é democrata, ou republicano, que seja, eu faço um desvio da casa dele, do bairro dele, que eu sei que ele tem uma interferência maior no processo. O desenho dos distritos é altamente complexo, né? Quando eu falo de distritos, vocês precisam conhecer a Zona Sul de São Paulo. Não é aqueles bairros em São Paulo, na Zona Sul, são tremendos, imensos, né? Porque lá se desocupou o centro de São Paulo e as pessoas foram migrando, foram indo para a Zona Sul e foram criando bairros atrás de bairros, e é um contingente populacional, e ali tem currais eleitorais profundos, que eu tenho medo do que vai ser aquele distrito, né? Então, é muito complicado a votação desse sistema distrital. Na Alemanha se adota com sucesso a questão do distrital misto, porque eles eram, na verdade, votação proporcional. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, adotou o sistema de votação proporcional. E isso durou muitos anos. Com o amadurecimento do processo político, com o crescimento, com eleições periódicas, a convivência da democracia, eles chegaram à conclusão de que talvez o sistema proporcional tivesse criando um certo deslocamento entre o eleitor e o representante, né? Inclusive, na Alemanha, eram listas fechadas, listas pré-ordenadas. E isso estava criando um certo distanciamento. Eu estava votando no partido, mas não tinha claro em quem eu votei. Por isso, nosso sistema talvez seja mais sofisticado que a Alemanha, porque nós podemos escolher um candidato, né? Na Alemanha, isso não havia. Para minorar esse sistema, eles criaram o voto distrital misto. Então, lá vota-se 2 vezes, né? Você vota no distrito e vota na chapa proporcional. E faz lá os cálculos para metade das cadeiras vai de uma forma, metade das outras, da proporcional. Mas é um sistema que é num país que passou por um trauma, que adotou durante muitos anos a questão, um país parlamentarista, adotou muitos anos a questão do voto proporcional e depois caminhou para um sistema no amadurecimento da política. Talvez esse seja um sistema que nós vamos ter no futuro, mas a gente precisa ter a consolidação e a confiança no nosso sistema proporcional. Não é um sistema ruim, asseguro a vocês, pelas razões que disse. Ele permite a maior participação, o aproveitamento dos votos e o respeito às minorias. E é um modelo indicado pelas Nações Unidas para ser seguido pelos países.
mas é costumeiramente atacado o sistema por conta de tiririca ou por conta do deputado Fausto Pinato, que, aliás, é um companheiro, é um advogado que trabalha com direito eleitoral, e foi eleito lá na esteira do Russomano com 10, 15 mil votos. Mas foi eleito, o partido escolheu ele como candidato, ele disputou as eleições, teve o número mínimo de votos a conseguir a cadeira. Teve o fenômeno Enéas. Nós não podemos, que elegeu pessoas com 300, 400 votos, nós não podemos tomar esses exemplos como o erro do sistema, né? Que o sistema esteja errado, o sistema esteja... ele pode ser melhorado, sem dúvida, mas eu não usaria esses exemplos como um fator determinante de reforma para um outro sistema. Nós temos aqui no Brasil, claro, alguns problemas que nós precisamos. Nós somos temos um parlamento bicameral, nós temos uma Constituição que tem um viés mais parlamentarista do que presidencialista, nós temos o problema dos partidos políticos, mas isso, como disse para vocês, deve ser um tema abordado com vagar numa reforma política, né? Enfim, são esses temas que eu gostaria para um começo de conversa, trazer aqui em debate. São temas muito amplos. Eu queria insistir com vocês a compreensão de duas reformas, são duas reformas distintas, reforma política e reforma eleitoral. Nós precisamos ter uma reforma política de fato no Brasil, precisamos estudá-la, precisamos conhecê-la, precisamos imaginar como vai ser esse país daqui para frente, mas não é daqui para frente para a próxima eleição, daqui para frente para muitas eleições, né? E como que nós vamos fazer? Esse processo tem que ser permanente e em transformação permanente. O Brasil é um dos maiores países do mundo e um dos países que tem mais tradição em eleições. Nós praticamos eleições nesse território desde o século XVI. Muitos países europeus e pelo mundo afora não praticam eleições há tanto tempo. Ainda que fossem eleições em graus, em círculos, com uma pequena participação, nós, desde que São Vicente foi elevado à condição de vila, praticamos eleições regradas pelas ordenações manuelinas, filipinas, ordenações do reino, e nós vamos tendo eleições municipais. Eleições municipais, tirando as zonas de segurança nacional, as capitais de estado, eleições que nunca foram interrompidas. Elas são periódicas. Elas vêm acontecendo a renovação, tempo a tempo. Insisto para os senhores, desde o século XVI, desde quando São Vicente foi elevada à categoria de vila. E aí nós pudemos fazer eleições. E aí foram surgindo as vilas pelo Brasil e foram seguindo ordenações do reino. Essa é uma tradição de que nós temos que nos orgulhar. Assim como nós temos que nos orgulhar de ter um país com uma justiça eleitoral. Não é qualquer país que tenha um cadastro e tenha uma organização judiciária como a justiça eleitoral brasileira, né? Que é uma justiça do povo, uma justiça emprestada, não permanente, com renovação dos seus quadros, seus juízes são temporários, né? Ela exige a colaboração de todos os cidadãos. As pessoas são convocadas para ser mesários, são convocados para ser escrutinadores, para participar do processo eleitoral, cidadãos comuns, né? São chamados para a justiça eleitoral. E é um exército que se mobiliza nesse país para as eleições. Eleições não é o problema do país. Eleição não é o problema do país. Eleição é a solução para esse país, né? Eleição é uma festa cívica, é uma festa de democracia. Ela diz respeito à nossa capacidade de sermos uma nação, mais do que um território. Era isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje, pela manhã, muito honrado com o convite que recebi aqui de vocês, do Centro Acadêmico da PUC de Campinas. Muito obrigado. Bem, só fazer alguns comentários e uma pergunta também. Quando o senhor coloca, primeiro, parabéns, da questão do financiamento, só queria que o senhor considerasse, num complemento, se possível, se
diante da proibição de doação por pessoa jurídica, se não poderia haver uma criação dentro de uma cultura nacional, cidadã, da participação ativa dos eleitores na doação aos seus candidatos, né? Então, seria uma mudança de foco. Aquele eleitor que deseja apoiar o seu candidato, seria uma participação cívica dele doando, né? Para que o próprio candidato ele não se sinta dependente da doação de pessoas jurídicas, né? Uma outra pergunta com relação ao voto proporcional, eu concordo quando o senhor fala da questão do voto proporcional. Acho que ele garante mesmo as minorias, e a gente está no momento no Brasil de reforçar cada vez mais as minorias, mas eu penso que o voto proporcional hoje, até um pouco pela mudança como a forma que se dá a política no Brasil, ele é um pouco responsável por essa falta de legitimidade, né? Não vamos nem falar em deputado federal, vamos falar em vereador. Se a gente voltar no Brasil há uns 20, 30, 40 anos atrás, quem que era eleito vereador? Via de regra, era aquele que tinha uma participação social. Era o líder de bairro, era o líder de uma associação. Então, mesmo com o voto proporcional, havia uma referência entre aquele vereador e a parcela da população que ele representava. Então, ele prestava contas ao seu núcleo, né, de eleitorado, e ele era cobrado. Com a mudança da forma de se fazer política, até um pouco foi ficando artificial, né? Como o senhor mesmo coloca, pelos showmícios, pela forma de se fazer campanha com grandes produções televisivas, né? O candidato ele não precisa mais ter essa referência, ele consegue atingir o município, vamos falar do vereador, né? Ele consegue atingir o município todo com um discurso padrão. E ele pode se eleger com esse discurso padrão. E aí, com o voto proporcional nessas condições, o que a gente tem? O candidato ele é eleito e ele não sabe diretamente quem é o eleitorado dele. E o eleitor não sabe quem é o vereador dele. Então, essa distância entre eleitor e eleitorado, no meu modo de ver, tem propiciado essa crise de representatividade que nós vivemos. Então, eu queria ouvir do senhor se uma tentativa, concordo, talvez não para amanhã, né? Mas um projeto de nação, 20, 30 anos que seja, que passam assim, né? 30 anos. Será que o voto distrital misto não atenderia às duas questões da garantia das minorias, que sim, a gente tem que defender as minorias, que a gente vive no momento de massacre das minorias, né? Então, mantendo o voto proporcional, mas como um segundo voto para além do voto distrital misto, porque aí a gente teria um recorte das cidades, talvez as zonas eleitorais poderiam ser um ponto de partida das zonas, dos distritos, né? E aí a gente teria essa referência, não? Quem é o candidato, quem que é o vereador desse distrito aqui? Vão todo mundo lá cobrar ele, né? Porque acho que a gente vive um pouco dessa crise, também pela forma, mudança de se fazer política. Seriam duas falas a título de pergunta, professor Hélio. Muito obrigado, doutor Hélio. Então, professor Peter, eu acho o seguinte, minha opinião, o financiamento de pessoa física, hoje é admitido o financiamento de pessoa física, ainda que o Supremo tenha dito que é proibido, é inconstitucional a doação de empresa, a pessoa física pode fazer a doação. O que ocorre no Brasil é que não há essa tradição. Os eleitores no Brasil, eles não enxergam a doação eleitoral como uma forma de participação política.
eles têm a mão invertida. Eu não sei se pela nossa tradição do colonialismo, Enxada e Voto, que é um livro clássico do Vitor Nunes Leal, o eleitor espera receber alguma coisa do candidato, uma camiseta, um brinde, ainda não é um sinal que se desenvolveu de falar assim, olha, eu sou candidato, você pode me ajudar aí com R$200? É muito complexo. O cidadão fazer o cheque, isso é uma questão de educação política. Nos Estados Unidos, isso é muito desenvolvido. E eu até vi um documentário recentemente, está disponível na HBO, né, na rede de televisão, e eles dizem o seguinte, que os eleitores doam para tirar foto com os candidatos, né, para participar de jantares. E aí, pelo volume de doação que você vai dando, é o local que você vai estar sentado nos auditórios, nos jantares. Se você doou mais, você está mais para frente do candidato. Se você doou menos, você está no fundo do negócio, do auditório. Então, é próprio do americano, quase um comércio lá, né? O cidadão, ele doa para ser recebido como deputado, né? Então, é uma cultura diferenciada. Aqui no Brasil, nós não chegamos a esse nível de participação. Quem doa para candidatos são pessoas muito próximas do candidato, familiares, tal, etc. E ainda com algum dissabor, porque ele tem medo de doar e ficar sujeito a controles. Não é raro a Justiça Eleitoral ter desconfiança na prestação de contas do candidato e acaba quebrando o sigilo do doador. Não há um incentivo. Né? Não há um incentivo. Uma crítica que se pode fazer às campanhas que a Justiça Eleitoral tem feito, porque a Justiça Eleitoral tem um espaço de televisão também para fazer suas campanhas. Agora está fazendo sobre biometria. Vocês já viram as propagandas. Mas ela vai à televisão para dizer o seguinte, investigue a vida pregressa dos candidatos. Né? Uma vida pregressa até para certidão de antecedentes criminais, né? Então, investigue a vida pregressa do candidato, não vote em picareta, algo assim que as campanhas da Justiça Eleitoral. Mas ela não explica de que a doação de pessoa física até o limite de 10% do seu rendimento bruto do ano anterior é possível ser feito. Né? Então, e o candidato tem que fazer duas campanhas. Ele tem que fazer a campanha para a sua própria campanha, para que seja eleito, e uma campanha de arrecadação. Então, é uma fuga que o eleitor tem. Né? Se você chegar e falar, olha, eu preciso que você vote em mim, e além de você votar em mim, você precisa me ajudar com dinheirinho. O eleitor vai embora. Né? Nós não temos essa tradição. Né? Desaparece. O que é feito muito, que eu tenho visto, a experiência tem conta, é o seguinte, o candidato termina a campanha com dívidas. Não é raro. O candidato foi lá, se elegeu, ficou com dívidas. Ou não se elegeu, as dívidas estão lá pendentes, ele precisa pagar aquela dívida de santinho que foi feito, de material de propaganda, de transporte, de pessoal que trabalhou com ele. Né? O que ele vai fazer? E aí ele organiza jantares para arrecadar recursos para poder cobrir as coisas. Infelizmente, nós não temos essa tradição, nós precisamos desenvolver essa tradição, mas eu temo que não seja muito fácil, né? É complexo. A questão do voto proporcional, distrital, a questão da representatividade, eu estou plenamente de acordo com as premissas do raciocínio. Né? Eu acho que falta uma representação, acho que houve um desvirtuamento, mas eu não tenho dados científicos de que uma eleição distrital, ainda que seja metade das cadeiras, ela possa garantir a maior representação. De fato, ela vai eleger alguém daquela circunscrição. Mas eu não sei se é um candidato artificial, eu não sei se é um candidato realmente vocacionado com a localidade, e eu não sei se o abuso de poder econômico não se deu naquela região a desvirtuar um candidato genuinamente representante do povo. Porque o problema vai estar colocado do mesmo modo. Então, o que eu acho que é fundamental é um processo de amadurecimento político para que a população possa ter a compreensão da importância do voto dela. Né? A cultura política, o debate político, ele é um trabalho de longo prazo. Né? Bobbio reafirma isso. É uma marcha contra marcha, avanços e recuos. Nós temos que... é um processo custoso, dolorido muitas vezes, doloroso. Né? Não é fácil. Né? Eu não tenho dúvida, e aí fico no modelo alemão, de que, algum tempo para o futuro, nós vamos caminhar para a abertura do voto distrital misto. Né? Acho que é o avançar da democracia. Mas, nesse instante, com a situação que nós vivemos
dessa pluralidade de partidos, dessa dinâmica. E eu volto ao exemplo da Zona Sul de São Paulo. Quem tiver oportunidade, quem estiver chegando em Congonhas de avião, vai olhando ali, é uma imensidão de gente. E é um bairro sobre o outro, distritos complicadíssimos, com candidatos que ali permeiam de tudo, né? Mais complicado que a Zona Leste de São Paulo. Então, acho que nós precisamos avançar no nosso sistema, ter a compreensão, ter o respeito pelo nosso sistema proporcional, as pessoas estarem convencidas disso e caminhar para o amadurecimento que algum dia vai se dar, que é o distrital misto. Não tenho dúvida disso. Agora contigo, Thiago. Você vai ter que fazer uma pergunta. Todo mundo foi embora. Primeiramente, agradecer a participação do professor Hélio. Excelente palestra. Se tem um tema que hoje acho que representaria bem o nome da Semana Jurídica, Direito em Tempos de Cólera, é a questão do direito eleitoral, a questão do direito político. O professor abordou desde o século XVI. Queria fazer um breve momento em relação ao contexto histórico, né, professor? Desde do período imperial, monarquista, com o advento da República. Como diria Sérgio Buarque de Holanda, ele fala, né, a sucessão de milagres, mas junto com essa sucessão de milagres nós temos constantemente crises. E nós percebemos que principalmente as reformas advêm de rupturas sociais. Nós tivemos a própria República, 89, Vargas em 30, enfim. Aí depois, com o restabelecimento da democracia, 64, 88, são todos provenientes de rupturas sociais. Então, a gente teria que repensar, primeiro, em dois aspectos. O aspecto jurídico, o que isso influencia, as leis, e o aspecto político disso tudo, né, professor? Queria abrir agora para questão de perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia. Eu gostaria que você falasse sobre um pouco da questão, da reforma política, enfim, mas de talvez fomentar mais a questão de um acesso maior da cidadania, eu digo de um exercício direto de cidadania, né, de mecanismos para você ter justamente acesso a direitos. E sinto que no Brasil hoje nós falamos muito de representatividade, mas passamos por uma grave crise de representatividade. Isso que tem que ser discutido acima de tudo. Sendo um sistema proporcional, distrital, enfim. Que hoje até criamos penso que um tipo de cidadão de segunda classe, né? A gente sente isso principalmente no judiciário, com excesso de judicialização de várias demandas, né? Desde acesso à saúde, educação. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses mecanismos de exercício de cidadania direta no atual contexto do Brasil. Será que eu posso complementar aqui? Vai muito nessa linha, professor, porque assim, a gente tem eu não vou nem dizer uma sensação, mas a gente tem uma constatação de que hoje no Brasil o povo serve para legitimar o governo, quando na verdade numa democracia, né, e numa república o governo deveria legitimar o povo. Então eu queria pensar o seguinte, né, como é que a gente fala em reforma política sem pensar na promoção do exercício da cidadania, na participação popular, né? Porque a gente olha para o que está acontecendo e realmente percebe que não tem, né? Então, assim, será que é possível a gente pensar numa reforma política sem pensar na democratização da mídia, por exemplo, na mídia como formação de vontade? Então, essa é a minha pergunta. Mais uma ali do colega.
Boa noite, doutor Hélio. Eu gostaria, talvez se relacione ali com a questão que o professor colocou, porque envolve um pouco a participação da mídia. Quando nós pensamos em uma garantia democrática da propaganda como uma garantia da própria representatividade, da possibilidade de escolha de uma representatividade, a gente esbarra num problema que é o conteúdo que isso está transmitindo para a população. Quando a gente fala de uma garantia de representatividade, a gente está num plano ideal, comparando essa propaganda a uma propaganda que expressa um conteúdo que é conveniente à instrução da população, que na maioria das vezes a gente enxerga que não é. A gente vê que a maioria das propagandas políticas está pautada num proselitismo barato, num sentimentalismo cínico que tenta, na verdade, coagir a população a se sentir, a impelir a população a votar numa pessoa, não pelas propostas políticas ou de resolução de problemas sociais, mas, na verdade, um apelo ao carisma daquela figura que está ali. E isso, na verdade, eu fico pensando, seria possível resolver esse problema com algum tipo de controle de conteúdo dentro da propaganda política, ou você impedir esse tanto de mentira que as pessoas fazem? Eu estava vendo, por exemplo, teve um evento em São Paulo que chama FIRE, que é um evento de marketing, e um dos participantes foi o Jair Bolsonaro. E ficou muito claro que aquilo que ele prega e veicula dentro da mídia em geral é um personagem. E a partir do momento que você percebe que o marketing em geral não é simplesmente um mecanismo de difusão da imagem da pessoa com propostas, mas sim uma criação de uma mentira para enganar o povo, até que ponto que você garantir, por exemplo, financiamento de campanha, financiamento do impulsionamento desses candidatos não é, na verdade, você está legitimando a alienação da população? Ok. Mais alguma? Temos bastante coisa aqui para responder. Falo por aqui. Obrigado. Questões complexas, né? Como que nós conseguimos resolver o problema da participação política tornar mais usual os instrumentos de democracia direta. A Constituição brasileira, a partir de 88, já estabeleceu algumas formas de participação dessa democracia direta, através do plebiscito, referendo e através das leis de iniciativa popular, né? Ela provoca isso foi reproduzido não só na Constituição, mas foi transmutado para as constituições estaduais e para as leis orgânicas dos municípios. Conclama-se essa participação. Ela é hoje baixíssima. Nós tivemos poucas experiências, tivemos uma prevista na própria Constituição de 88, que era 5 anos depois, na Assembleia Revisional, se o Brasil ia ser uma monarquia ou uma república, presidencialismo e parlamentarismo. Isso foi em 93, né? Foi-se embora a monarquia, foi-se embora o parlamentarismo. Ficamos longos anos sem consultar a população novamente, e ela foi consultada somente para saber sobre o Estatuto do Desarmamento, né? E também gerou um grau de frustração, porque não foi um resultado que se esperava desse resultado, dessa medida. Eu penso particularmente que o Congresso Nacional, qualquer mudança que fosse fazer, ela deveria submeter a referendo. Eu provocaria a população a todo instante, se eu tivesse o poder de sugerir isso e de indicar que assim fosse feito. Mas é também da nossa tradição, porque, veja, com que exemplo maior que eu posso dar, senão a nossa Constituição, que está fazendo 30 anos. Quando o Brasil elegeu Tancredo Neves e assumiu a presidência José Sarney, uma das reclamações que nas eleições que se seguiriam de 86 se elegesse também uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas o arranjo institucional de uma transição de uma Constituição para outra foi emendar a Carta de 67 com a emenda de 69, se colocou uma emenda dizendo que a Constituição seria reformada através da eleição de um Congresso, de uma Assembleia Nacional Constituinte congressual. Ou seja, que o Congresso Nacional, que seria eleito em 86, teria poderes
para fazer a Constituição Federal, para reescrever a Constituição Federal, que consumiu os anos sob presidência do Ulisses Guimarães, consumiu o ano de 87 e 88. 5 de outubro de 88, então, é promulgada, vem a lume a nossa Constituição Cidadã, né, num discurso histórico disponível no YouTube do Ulisses Guimarães. Vale muito a pena assistir o discurso do Ulisses Guimarães, no momento da promulgação da nossa Carta, de 88. Mas essa Carta, ela não foi submetida ao povo brasileiro. Ela não foi submetida a referendo, como é a defesa de muitos professores, inclusive Fábio Comparato, né, que defendia essa proposta de que deveria ser submetida a referendo. Então, nós somos excluídos, já numa carta que se propunha cidadã e que trazia lá os instrumentos de participação, ela já excluiu o próprio desenho da carta. É muito curioso isso. Agora, nós temos que reclamar isso através de novas iniciativas. Na reforma política, no projeto que foi relatado pelo deputado Vicente Cândido, trazia a facilitação do processo de tramitação de propostas, né, de lei de iniciativa popular. Tivemos agora as 10 medidas trazidas pelo pessoal lá de Curitiba, e aqui não falo com nenhum demérito, falo do pessoal de Curitiba, mas enfim, compreendam as limitações de advogado com o pessoal de Curitiba. Então, tiveram essas medidas, estão lá em debate no Congresso Nacional, mas são medidas muito poucas, né? São medidas que nós precisamos, de fato, ter mais tradição, mais vontade. Eu dizia aqui no começo da minha intervenção, eu sou defensor de que tivéssemos eleições todos os anos. Quando não fosse para eleger qualquer parlamentar, qualquer representante ou governante, que fosse para debater questões da coletividade. Isso é fundamental. Que instrumentos que nós podemos fazer para aumentar isso? Através de cultura política, através de participação. E eu sinto na sociedade um desejo dessa participação, né? Estava relatando para vocês a questão da bancada ativista. O Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro Supremo, vai pautar a questão da candidatura avulsa. Já se inscreveram como amigos da corte diversas entidades, né? E são entidades que têm surgido da sociedade civil, cada vez com mais... eu sinto, especialmente na juventude, um desejo de participação maior, que de alguma maneira vai romper, vai atropelar os partidos políticos, se os partidos políticos não se reformularem, né? Eles estão ainda presos numa agenda que talvez não seja mais a sociedade. E nós vivemos esse momento de crise, né? Nós estamos no meio do furacão, né, tentando achar uma saída. A saída é a participação maior da população. Mas como que eu provoco isso a fazer? Eu não, andar trocando de roupa andando. É um processo complicado, complexo, do qual eu pessoalmente não tenho resposta, né? Não consigo vislumbrar. Mas quero crer que vem surgindo, vem aí uma população maior para isso. Diga, professor. Só a título de complemento, eu penso que a gente tem que avançar nessa questão da participação popular nas formas modernas de comunicação, né? Então, o Senado ele faz consultas informais sobre determinados temas, a Câmara dos Deputados. Acho que a gente poderia avançar em discutir isso, vamos formalizar, vamos fazer consultas, de certa forma, vinculantes, né? O próprio eleitor ele poderia se manifestar, haveria um controle disso por meio do registro do seu computador, do seu título de eleitor. Seria uma forma de diálogo institucional e a população quer se manifestar nesse sentido, né? Acho que, claro, todo no mundo das ideias, mas eu acho que é algo hoje não tem mais retorno, né? Não tem como se negar essa questão da internet, dessa nova forma de comunicação, né? Acho que são coisas importantes. Acho que daqui a uns anos nós vamos conseguir votar, inclusive. Nós fazemos toda a transação bancária através de celular. Daqui a pouco nós vamos votar através... Já existem estudos para esse desenvolvimento. Agora, da participação da população. Não se dá a participação através só do referendo, do plebiscito, das leis. A administração pública, a sua colocação, me permitiu lembrar da administração pública. Muitos temas tocantes à administração, eles são exigidos a realização de audiências públicas, que tenham uma baixíssima participação nas cidades. Então, a Câmara Municipal pretende modificar o zoneamento da cidade.
é necessário, imprescindível ter audiências públicas. E quem vai participar dessas audiências públicas? Em geral, o setor envolvido com o tema, que são os empreendedores, os investidores, os corretores, etc. Né? Então, nós também temos que ter uma provocação. A questão da mentira na política. Isso é um objeto de estudo e de debates intensos, né? Porque nós todos brasileiros somos muito mentirosos, né? Nós mentimos o dia inteiro, né? E é difícil imaginar como isso não vai estar também no debate eleitoral, né? Essa triagem. Há alguma forma de controle possível sobre a mentira? Existe. Até no Código Eleitoral tem lá, na propaganda eleitoral, as regras, mas eles são ineficazes, né? Porque o candidato em sua campanha, ele teria que ter esse grau de compromisso, vamos dizer, esse Código de Defesa do Consumidor, né? do Código de Defesa do Eleitor. Eu votei numa proposta e foi outra aplicada, mas significaria também censurar alguma forma de debate. Ele apresentar uma proposta e fazer e realizar outra coisa, né? Isso é com a gênese do processo político, a escolha de candidatos. E isso cabe ao cidadão, né? E cabe também ao confrontante, cabe a quem está disputando com ele, de alertar. Não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Mas é um tema absolutamente complexo e que a ciência política não tem solução, né? Na eleição de 2014, esse é um exemplo que não é dado por mim, é dado por um cidadão chamado Delfim Neto. Delfim Neto tem um exemplo seguinte: a única pessoa que falou a verdade sobre a situação econômica no Brasil foi um japonês chamado Yoshikano Nakano. Era assessor econômico do Yoshiaki Nakano. É um assessor econômico do PSDB. Ele falou, ele e a moça do Santander, né, que foi demitida. Ele falou assim: a situação é complexa. Nós vamos ter a situação da conta pública, tal, etc. Ele estava assessorando um candidato a presidente da República, da oposição. O que fez o candidato da oposição? Escondeu o japonês. O cara brilhante, foi secretário, foi ministro, foi professor. Pegaram e falaram: não, você não pode falar as verdades, né? Porque nós temos que vender a ilusão. Nós temos que falar que o Brasil vai crescer e que nós vamos levar ao crescimento, que nós vamos fazer rodovia, que nós vamos continuar o PAC, e aí caberia, de fato, à mídia o senso crítico a isso, né? A intervenção, a correção, mas são iniciativas pequenas, porque também há interesses em jogos, são grandes complexos econômicos, né? E aí também acho que a mídia ela vai sofrer com muita coisa sofreu, né? Taxista sofreu, dono de videolocadora sofreu, todo mundo está sofrendo com o avanço dessa tecnologia. Certamente a mídia também vai sofrer, porque ela hoje é confrontada com milhões de opiniões de crítica. Mas você precisa perceber que se trata de uma mentira, ter a leitura do quadro e saber quem está falando a verdade para valer, né? E a busca por pluralidade de informação é uma forma de inteligência para o nosso século, né? Então, como que nós vamos nos virar? Que instrumento que nós temos para nos virar como cidadãos nessa situação? Então, censuraram o senhor Nakano e o debate ficou, não foi roubado, né? Vamos assim dizer. Mas é isso. Só uma coisa que eu me lembrei, essa questão de mentira na política, hoje ela tem uma dimensão muito maior por conta da força da mídia, mas antigamente, acho que o senhor sabe disso, mas a cultura popular dizia o seguinte: não, tal candidato está colocando fulanos em ônibus, em ponto de ônibus, para vender tal mensagem contra o outro candidato. Então, isso é algo já bem arraigado no Brasil, né? Não, em termos de propaganda eleitoral, a gente tem quem convive com marqueteiro, eles têm a seguinte regra: candidato que mostra favela, esgoto, céu aberto, tal, pode ter certeza que vai perder a eleição. O povo não gosta de ver isso. O povo quer promessa, quer proposta, quer soluções, olha, eu vou criar o fura-fila, eu vou criar o leve-leite, eu vou criar o PAC, eu vou criar um negócio para frente. Se eu mostrar o candidato que anda no meio lá do povão, na favela,
está derrotado. Já foi para o vinagre, não vai conseguir nada, né? O povo tem essa necessidade de ilusão e dessa leitura positiva dos fatos, né? De uma esperança. Eu espero que na próxima eleição eu consiga corrigir situações, que tenha um metrô na minha porta, que o trem-bala passe aqui em Campinas, que me leve para o aeroporto, que as coisas todas funcionem, né? Então nós vamos acreditando sempre na promessa efetiva de que tudo possa melhorar, né? E pode, né? Eu ainda defendo as eleições assim mesmo. Isso. Bom, primeiro parabenizar o doutor Hélio Silveira pela exposição. Nosso aluno, vereador Gustavo Pita. Famosíssimo. Eu queria cumprimentar o doutor Hélio pela exposição e fazer a seguinte afirmação, e na verdade também com isso uma pergunta. Muito se fala está coberto de razão de que o atual Congresso Nacional, e que talvez nem outros, nem pelo menos não está em perspectiva, que o Congresso vai fazer uma reforma política profunda, porque o que prevalece é sempre o instinto de sobrevivência. O deputado vai discutir a reforma política eleitoral pensando, quase todos, ou quase na totalidade, pensando na sua próxima eleição. Então, há algumas alternativas a isso. Então, há um movimento que levanta a ideia de uma Assembleia Constituinte exclusiva. Então, a pergunta que eu faço é: o ministro Barroso já questionou essa possibilidade, dizendo que uma Assembleia Constituinte não poderia ser limitada a um tema. A convocação de uma Assembleia permitiria a mudança da Constituição como um todo. Então, eu queria ouvir um pouco, Hélio, a tua opinião sobre isso. Tanto da viabilidade legal, como também da própria viabilidade política, se esse seria um caminho ou não. E uma outra observação é mais relacionada à questão do financiamento, porque eu acho que a gente vive uma situação um pouco anacrônica assim no Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a sociedade, do ponto de vista moral, aceita o financiamento privado. Eles aceitam. O deputado pode ser eleito com recursos de um plano de saúde, ou do sistema educacional privado, ou da indústria das armas. E a sociedade aceita, e é assim, ponto final, e ele vai lá defender realmente os interesses daquela corporação. No Brasil, crescentemente, a gente tem repudiado isso. Isso é muito bom, porque realmente é a origem do problema, inclusive da corrupção, ou pelo menos é parte daí que se alastra esse problema. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade agora não aceita também o financiamento público, né? Por considerar que são muitos recursos voltados para o financiamento dos políticos. A questão como que isso vai ficar, né? Você abordou um pouco na tua exposição isso, mas esse é realmente um problema que a sociedade brasileira precisa enfrentar. Ou ela parte da ideia de que o financiamento privado é legítimo e ponto final, e acho que isso seria muito ruim enquanto para o nosso país, ou a solução do financiamento público, que tem realmente um custo, mas é um custo a se pagar. Então, é mais uma observação que eu gostaria de fazer. Boa tarde. Professor, já peço desculpa se eu falar alguma bobagem, mas eu tenho a impressão, pelo que eu vejo, que a democracia brasileira é meio que sazonal e casuística, né? A população parece que só entende que é um eleitor quando está em época de eleição ou quando algum direito é efetivamente tirado da gente. E eu queria saber se o senhor pensou em, de alguma forma, assim, não uma solução, mas o que poderia ser feito para que tirasse o brasileiro dessa inércia, e se uma reforma política poderia fazer com que isso acontecesse, você adequar a política brasileira atual ao pensamento que nós temos hoje, de só perceber a democracia quando a gente precisa ter alguma ação positiva para que ela aconteça, ou seria o caso de alguma ação do governo para tentar essa mudança na mente brasileira?
Muito bom. Mais alguma questão? Primeiramente, parabéns pela exposição. Eu gostaria de saber sobre... O senhor comentou do mensalão, que basicamente foi o poder, me corrija se eu estiver errado, mas o poder executivo, em nome da governabilidade, ele praticou condutas marginalizadas pela lei, mensalmente pagando os deputados. E eu gostaria de saber se é correto afirmar, então, que essa pluralidade exagerada de partidos incentiva, de certa maneira, essas práticas ilícitas. Muito bom. Vamos lá. A questão do financiamento eleitoral, né? Primeiro da Constituinte Exclusiva, não é isso? O que eu acho sobre a Constituinte Exclusiva. Eu não sou favorável. Se nós permitíssemos no Brasil que a emergência de se criar a Constituição para destravar determinados temas, porque o que se fala, o que nós entendemos como Constituinte Exclusiva, Gustavo, significa o seguinte: eu diminuir o quórum necessário para fazer a reforma. Não é isso? É disso que se trata. Hoje, como eu exijo um quórum qualificadíssimo, bicameral, em 2 sessões de cada casa, para tramitar uma reforma, uma emenda constitucional, eu faria, num debate de emergência, transformaria o que é bicameral em unicameral e diminuiria o quórum para essas propostas. Isso não quer dizer que isso possa significar que possa ter um aprimoramento na nossa legislação, ou que possa ter um debate, ou que possa ter convencimento sobre esse tema, né? Veja só, a nossa Constituição é de 88. Nos anos 90, isso é um fenômeno que passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Do ponto de vista econômico, a Constituição de 88 foi toda reformada nos anos 90, através de reforma. São sucessivas emendas constitucionais que foram sendo feitas do ponto de vista do processo econômico. Você está recordando disso, né? Nos anos 90 nós reformamos profundamente nossa Constituição. Não mexemos nas garantias previstas no artigo 5º, mas o resto basicamente foi modificado. Agora nós estaríamos sugerindo uma Constituinte exclusiva para reformar o sistema político, que é um tema absolutamente sensível, e que ele talvez não seja resolvido apenas com a diminuição do quórum. Eu preciso ter um convencimento, eu preciso ter mais do que convencimento, eu preciso apaziguar, eu preciso construir um entendimento político e o consenso em torno do debate. E então me parece um pouco falso o debate de nós vamos fazer uma Constituinte exclusiva para tentar destravar esse tema, ou da reforma tributária, ou da reforma previdenciária, ou da pena de morte, né? Porque aí, né, você abrir a Constituição dessa maneira, é isso que vem. Pode vir tudo, né? Então, eu teria cuidado com a possibilidade de uma reforma, de uma Constituinte exclusiva para determinado tema, né? Até brincavam com a questão, tinha um defensor da pena de morte no Brasil, que era aquele Amaral Neto, né? Emenda constitucional não. Mas qual era a história que se fazia qual a piada que se fazia com o Amaral Neto? Aprova-se a pena de morte, artigo 1º. Artigo 2º, executa-se o Amaral Neto. Artigo 3º, revoga-se a disposição, né? Então, o meu temor é que venha outras coisas embutidas nisso e a gente vulnere a nossa Constituição através dessa questão. A questão do financiamento público ou privado. Acho que nós tínhamos soluções melhores a serem dadas pelo Supremo e pelo próprio Congresso, de maneira a equalizar o problema da corrupção que se deu no processo eleitoral brasileiro, que é a limitação de doação de pessoa física, de pessoa jurídica. Se eu estabelecesse, primeiro, um patamar único de gasto para as campanhas eleitorais e um patamar único de doação, limitando a doação a 1 ou 2 candidatos, ou 3 candidatos, eu estaria resolvido.
Se eu dissesse cada pessoa jurídica, cada empresa pode doar 100 mil reais, eu resolvi. Eu tirei os grandes bancos, eu equalizei a doação de todos. Eu trouxe isso de uma maneira mais racional. O que nós tínhamos no Brasil até então é a possibilidade de doação infinita, porque era baseada no faturamento, uma grande corporação decidia de alguma maneira a eleição, né? Então foi criando um sistema de uma competição. Os candidatos, eles não eram candidatos apenas para levar a sua campanha, eles tinham duas campanhas, uma pública e a outra oculta. A pública é a sua própria candidatura, a oculta onde eu consigo o maior financiamento. Porque, eu vou ser candidato, eu preciso primeiro saber quem vai me financiar. Isso aí atrás das empresas todas, né? Agora, se eu limitar isso, se eu criar um fundo público também, talvez, que as empresas possam doar para esse fundo público direto, isso é uma conquista. E limitando o valor. Eu sou a favor da doação privada, pessoa jurídica, limitada, em percentual ou valor fixo para todos, em uma única ou duas doações. E aí eu compartilhei com isso, porque o Brasil não tem essa tradição, e a opinião pública vende de que o financiamento estatal é danoso. E é uma batalha que a gente não está conseguindo ganhar de opinião pública, infelizmente. Então, acho que o financiamento misto, hoje é misto, ele tem que ser aprofundado, pode uma parte pública e uma parte captando as empresas. Muitos países se debateram com esse mesmo tema, não é novidade, problema de corrupção, problema de partidos políticos. Na Itália se proibiu, se trouxe, se foi, votou, tal, etc. E hoje em dia eles chegam a proibir e depois abrem novamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem maior tradição e que tem o lobby muito fortemente, e a pessoa doa, porque lá a liberdade é mais do que qualquer outro, é um conceito fundamental, né? Então, o que você tem na eleição hoje nos Estados Unidos é o seguinte: quem doa para valer? Tem dois, são os irmãos Koch, chama-se Petróleo e Gás. Eles doaram tanto dinheiro para a campanha do Trump, né? Que eles tiraram, o Trump, uma das primeiras medidas foi tirar os Estados Unidos do Protocolo de Paris, que é a questão do meio ambiente, né? Petróleo e gás, pesado, indústria pesada americana, com forte doação, está lá. E eles não doam, e o que é mais curioso, nos Estados Unidos não é uma doação direta ao candidato, são doações para grupos de opinião, né? Então eu formo uma associação e essa associação ela recolhe dinheiros e ela faz a expressão em apoio ao lobby favorável ao candidato. Isso é absolutamente disputado. Essas indústrias compram propaganda, não há propaganda gratuita, então compram inserções, eles organizam essa mídia, né? Disputa feroz. Eu não queria esse modelo americano, eu acho que eu prefiro o nosso. Acho que o nosso é mais civilizado, né? Enfim, mas de qualquer maneira, eu sou favorável à doação de pessoa física, de pessoa privada, jurídica, com limitação, né? Com limitação. Acho que isso seria, e com a despesa igual para todos os candidatos, né? Não é permitido que um partido gaste tanto, o outro gaste menos, etc. Agora, todos esses temas que nós estamos discutindo aqui, esse é o aprofundar da democracia. A democracia é frustrante, ela é algo que parece que vai agonizar, que não vai para frente, é um pior sistema, não tem solução, mas não há outro caminho senão lutar pela democracia, ainda com todos os seus defeitos, e pelo seu aprimoramento. É uma tarefa que não vai terminar, né? Nossos filhos, e os filhos de vocês, que são muito mais jovens, ainda vão estar lutando por um processo democrático, e eu espero que lutem por um processo democrático, que não seja substituído por algum governo teocrático, autocrático, e que decida as coisas e resolva toda a população e nos transforme em meros robôs de redes sociais, né? Então, temos que ter essa vocação, essa crença na democracia, dessa evolução que ela é possível. Deixa eu ver mais alguma outra questão que estou me fugindo aqui que foi colocada pelo rapaz do mensalão, dos partidos políticos, é isso? Olha, eu acho que a história do mensalão a gente vai ter que contar ainda, vai ter que levar um tempo para contar, porque eu não sei se foi o Poder Executivo ou o Legislativo. Eu desconfio mais que foi o Legislativo, né? Que a pluralidade de partidos de fato contribuiu para isso.
Mas eu não tenho claro ainda do processo que aconteceu e se foi na forma da narrativa em que resultou do acórdão da ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se aquela narrativa é correta de como se deu verdadeiramente a questão. Acho que é muito mais complexo. Eu vou te dar uma informação curiosa. Casa Civil da Presidência da República. Casa Civil da Presidência da República. O que faz fila de parlamentar na antessala da Casa Civil para que as medidas provisórias que vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional leve alguma iniciativa do deputado. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. O deputado, nos trâmites normais do Legislativo, para ele ver aprovada alguma medida, ele talvez não consiga fazer em 4 anos. Porque a tramitação é muito lenta. Ele apresentar um projeto, passa pelas comissões, tem que ir para um lugar, tem que ir para outro, e aí sobe para um lugar, vai para o plenário, e aí tem que entrar na pauta, aí a pauta, o presidente tem que estar de acordo com o colégio de líderes, aquilo vai ser pautado. E ele precisa convencer o líder, e é dificílimo. Então o que ele faz? Ele vai à Casa Civil e diz, por favor, eu tenho uma regra lá que eu preciso ver aprovado, é da maior importância, é o meu compromisso de campanha, não sei o quê, o senhor pode colar aqui na medida provisória? Não pode fazer isso, mas, entendeu? Ele pede que o governo tome iniciativa por ele. Tamanha imbricação e confusão que se dá entre os poderes. Por isso que nós temos uma vocação muito mais parlamentarista do que presidencialista. Então, o que aconteceu no mensalão, e muitas vezes a gente pode falar em financiamento eleitoral, eu acho que grande parte tinha relativa a dívidas eleitorais, estavam sendo satisfeitas, enfim, é muito complexo e demandaria aqui nós conversarmos, eu acho que não só aqui, mas demandaria, acho que até alguns litros de cerveja para a gente tentar entender o que aconteceu. Acho que ninguém conseguiu chegar ainda à conclusão, acho que vai demandar um tempo histórico para que se possa fazer do mensalão e do que se seguiu, que se chamou de petrolão. Eu não tenho claro a ideia do que se aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos no Brasil 2 eleições, uma pública e a outra oculta. Quem financia a oculta, ela está nesse processo, né, de como se dá esse processo eleitoral, verdadeiramente. E é um desafio para nós tentarmos, num processo democrático de evolução, tal, tornar isso mais claro e evoluirmos nesse sistema. Vai custar, não é fácil, mas, enfim. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão, podemos encerrar então, professor. Agradeço a participação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade.